Hotep, família, eu tô trazendo essa leitura que é atemporal, mas no fim do domingo. Pode ser que apareçam aí ruídos externos, então eu tenho uma vizinhança agitada. E eu pedi, hoje foi um dia bem atípico pra mim, positivamente falando. E vieram cheios de muitas confirmações. E eu queria muito trazer uma energia de semana, apesar de ser uma leitura temporal, mas nesse momento que eu tô fazendo, carregando essa energia, é onde a semana começa, né? Um domingo à noite, a semana começa e a gente respira para voltar à ativa. Então eu queria trazer uma palavra para nós aqui. Meditando nessa energia, eu visualizei o Deus. Eu não sei se fala assim, tá, gente? Eu não conheço muito os domínios ali do panteão hindu. Acho que é Matsya. Se eu falando errado, por favor, com muito amor, me corrijam aí. Matsya. M-A-T-S-Y-A. Eu sei que ele é uma extensão, uma das formas, se eu não me engano, do Deus Vishnu. Também não sei se assim se fala, tá? Eu não conheço, eu visualizei e eu só sei do nome da existência, porque eu já vi algumas figuras e não tem, acho que uns 2 meses atrás eu me deparei com essa imagem fazendo algumas pesquisas de outros temas, enfim, de outras vertentes. E me apareceu esse Deus, eu dei uma olhada rápida, mas eu não sei que energia que ele carrega. Então eu vou pedir para vocês pesquisarem. Se eu me recordar, eu vou, no final, né, da leitura, eu vou colocar algum link, eu vou trazer um trecho e coloco nos comentários, algo assim. Mas se alguns de vocês tiverem mais intimidade com a espiritualidade hindu e quiserem aqui trocar esse conhecimento, serei muitíssimo grata. Tá bom? Vamos começar com o trabalho Só Luz. É para ser uma leitura rápida, né? Mas tudo pode acontecer. Já vou. Antes de mostrar a carta. Eu vi esse Deus, né? Essa divindade pulando, saltando da água. Do mar, assim. Sabe? Com muita força, com muito destemor. Eu não conheço mesmo assim a história, eu vou procurar depois desse vídeo, eu vou fazer esse pequeno estudo a nível de conhecimento mesmo pessoal. E se eu me recordar depois, porque depois, né, durante a leitura, muita coisa acontece, se eu lembrar eu trago aqui pra vocês, mas caso não, por favor, pesquisem, tá? A carta que saiu, Ana, a avó de Jesus, semeando a luz, lançando fundações, plano divino. Mais uma, por favor. Engraçado que vê a avó e agora vê a mãe. Estrela mãe, como você pode ser mãe desse mesmo? Veio a avó e veio a mãe. Mais uma, por favor. Qual tá vendo o que eu tô pensando? Se vira que eu tô pensando. A guerreira, ela mesma. Sem brincadeira, gente, eu tava pensando exatamente nessa carta. Sem brincadeira. Mulher guerreira, você respondeu o seu chamado mais profundo?
Aqui no fundo veio alinhando, alinhe sua vida. O que não está alinhado ou precisa mudar. Ó, alinhe sua vida, Imperatriz. Quebre a corrente. Eu tava esperando essa carta da guerreira. Não sei porquê, mas meu coração tava visualizando ela. Nesse trio aqui. A estrela mãe, a avó de Jesus e a guerreira. Porque eu tava sentindo, quando veio a avó e a mãe, eu já tava sentindo uma sequência, tá? E eu entendi essa sequência. Por que eu tava esperando essa sequência se concretizar com 3? Eu vou deixar no link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, de um breve vídeo que eu fiz aqui, que está intitulado Outubro Rosa. Vamos começar um trabalho que vai do final de setembro, 23 de setembro, no início da primavera, quando o Sol entra em Libra, até ali antes um pouco do Natal, tá? E talvez seja por isso que eu tava esperando que uma terceira carta confirmasse. Porque nós vamos fazer esse trabalho em 3 estágios. Veja o vídeo para que você entenda. É um vídeo curto, então assista para que você entenda, tá? Para quem não quiser ver o vídeo por completo, porque no começo eu tenho uma fala que não é menos importante, mas quem quiser vai ali na descrição desse vídeo, que eu botei o convite. Logo ali a minutagem, tá? Do convite. Então eu sinto que tem essa sequência. A gente tá falando da avó, da mãe e da guerreira, da mulher. Tá vendo? Aqui tá assim. Desculpa meu inglês, gente. Grandmother, mother, woman. Vó, mãe, mulher. Eu de verdade não vou. Eu quero induzi-los, tá? A ir nesse vídeo. Porque a mensagem é clara, né? Na carta. Eu vou ler novamente as mensagens. Mas eu não vou fazer esse link porque para vocês irem lá e entenderem do que se trata, tá? Não pelo view, mas assim, a gente tem que se esforçar para o trabalho também, né? Então, semeando a luz, lançando fundações, plano divino, Ana, a voz de Jesus. Estrela mãe, como você pode ser mãe de si mesmo, de si mesma. E mulher guerreira, você respondeu ao seu chamado mais profundo? Eu vou meditar depois nessas cartas, mas meditem nelas também. Mas não deixem de assistir esse vídeo que eu tô falando, essa chamada que eu fiz aí que tá como título Outubro Rosa, tá? Para vocês não boiarem nessa ideia, nesse cronograma, nesse trabalho que a gente vai iniciar, tá bom? De tarô, e eu tô sentindo trazer depois mais um oráculo, que eu não sei qual é ainda que eles vão pedir. 4 de paus, 7 de copas. Enfim, que eu não uso esse tarô. Rei de paus. Aqui abaixo. Tô de chão. Não dá pra mostrar mesmo. A morte.
10 de ouros, 9 de paus. Quantos paus? Mais uma. Só mais uma, por favor. E 2 de copas. Ok, no fundo. Por meu, vamos lá. A mensagem inicial, nesse sentido do tarô, me fala muito do... É como se eu tivesse ouvido assim: eu tenho mais a dar do que aquilo que você me pede. Eu tenho mais a dar do que aquilo que você me pede. Eu tenho muito mais a dar do que aquilo que você me pede. Mas para isso, o que você precisa deixar morrer? Para acessar isso, tem bem uma coisa de faxina, né? Porque, por exemplo, se você tem uma garagem que tem vaga para um carro, e aí você tá com um carro lá velho que nem anda mais, mas é porque foi herança do seu avô. E aí não serve pra mais nada, só tá carcaça lá, mas é herança do seu avô. E aí você quer e precisa de um carro novo. Só que para o carro novo entrar, essa carcaça vai ter que sair. Mas aí tem um apego emocional, porque, poxa, é lembrança do meu avô. Então pode ser que para muitos de nós tem um apego ao passado referente a algum setor. E esse apego ao passado pode ser um apego de mágoa, não necessariamente um apego de uma boa lembrança. Para uns, talvez. Mas sendo bom ou não, isso não está sendo bom. Porque está ocupando espaço que muitas outras coisas poderiam ocupar e querem fazer parte agora da tua vida. E muito louco, porque é como realmente, se a mesa, como eu vejo aqui, ela tá dividida. Eu tirei no oráculo 3 cartas e, né, falamos de 3 etapas, e aí você vai linkar com esse vídeo que você vai assistir para entender. E a mesa também parece que se subdividiu também com o tarô nessas 3 etapas. Então, na primeira etapa, com a avó de Jesus semeando a luz, lançando fundações plano divino, tem um plano divino, tá vendo? Tem muito mais. Você pede um tipo de estabilidade ou uma estabilidade em um setor, tá? Que para cada um vai ser uma coisa. Mas você consegue, se não vê, falo com os olhos da alma, você consegue ver. Porque provavelmente você está recebendo muitos sinais. Hoje para mim foi um dia muito... Não tem nem como falar, só faltou o próprio Criador descer e falar assim: e aí, querida,
Tá com dúvida de mais o quê? Tô aqui. O próprio Criador. E aí? Falta ele mandar aqui, encarnado praticamente, Arcanjo Gabriel, e falar: e aí, querida? Plano divino. Plano divino. Então, tem muito mais do que você pede. Tem muito mais eu para te dar do que você consegue visualizar. E muitos podem estar sentindo que do que você pede ou do que você tem, muito mais está na nuvem para que você acesse. Mas falta que você deixe com que a morte chegue. A morte do ego. Porque é um tempo onde não há mais, né? Como você pode ser mãe de si mesmo, de si mesmo? Esse apego, isso que você não quer soltar ou tem dificuldade de soltar, e aí vem muito forte a importância desse trabalho que a gente vai começar no dia 23. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático para todos nós. Vamos supor que você teve atrito com a sua avó teve atrito com você, ou alguma coisa do tipo. Morando ou não com ela, convivendo muito ou não com ela. Ou não tive contato com a minha avó. Mas assim, nós todos temos uma conexão muito grande com a avó. Que é como se a avó fosse a salvadora. Não é salvadora. É porque ela é a interconexão entre nós e a nossa mãe. E muitas coisas nas quais... muitos traumas que a gente viveu, a gente não puxou apenas da gravidez da nossa mãe. Proveito também da nossa avó. Porque, por exemplo, para nós mulheres... o trauma que me acometeu dentro do útero da minha mãe, enquanto meu corpo se formava, também ressoa para o homem, eu creio que também, porque ele também tem a tua parte, né, de reprodução, então tem informação genética, então é como se isso se estendesse. Só que é muito mais fácil a gente tomar ranço ou ter uma dificuldade de lidar com os traumas com a avó do que lidar com a da mãe, porque com a vivência, com a agressividade, com a não aceitação, com a intriga, com o controle, os traumas, o maltrato proveniente de quem nos pariu, de quem nos gerou. É mais difícil, né? Porque tem uma conexão direta. Mas a avó, ela vem antes para como se fosse permitir segurar o outro lado da corda, entende? Eu não sei se não estou sendo muito clara. Quando eu comecei a leitura, veio muito uma estafa, apesar de ser um fim de domingo, talvez a estafa de ter que começar a saber que acabou o dia de folga para muitos, e amanhã tudo de novo. Tem um ciclo repetido que está cansativo. E esse ciclo, ele para mim não tá ligado só ao fato de você, todo dia, vamos lá, sou assalariado, eu trabalho segunda a sexta, segunda a sábado, e eu preciso ficar toda semana, é a mesma coisa, vou lá, bato ponto, faço o que tem que fazer, volto pra casa. No outro dia é a mesma coisa, acordo tal hora, vou bater. Tem um ciclo cansativo, exaustivo. Mas eu não sinto que é só em trabalho. Eu sinto que para muitos isso se reflete no emocional.
e que pode estar conectado justamente às memórias do útero. Ah, mas eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe. Memórias do útero. Lembra que o que acometeu a tua avó gerou na sua mãe e passou para você. E, bom, eu sou da década de 80. Então, a minha avó, que Deus a tenha, ela passou por coisas numa época que não foi bacana. Minha mãe é ali de 60, que já não era uma época, né? E minha avó, não sei, minha avó acho que foi de... E não lembro. Quando o ano da minha avó. Mas tá entendendo? Então, assim, são memórias uterinas de mulheres que vieram de tempos... Eu sei que a gente tem muito que melhorar enquanto sociedade, tá? Eu tô falando de direitos, de cuidados, de amor, de afeto, né? Porque aquela mãe que foi a minha avó, que gerou minha mãe, e a minha mãe que me gerou, elas são pessoas. Antes de serem mães, elas eram mulheres, né? Então, independente de como é, como foi, ou como nem foi, às vezes, né, a relação com a sua genitora, tem aí como você pode ser mãe de si mesmo. É uma maternagem, uma automaternagem. E às vezes estão num âmbito muito profundo, sabe? Muito profundo. Mas para uns não tá tão profundo mais não, porque provavelmente já tá vindo à superfície para que essa cura aconteça. E aí depois dessa cura, dessa mãe, eu falei que são 3 etapas, e eu vou persistir, insistir para que vocês vejam esse vídeo, para vocês entenderem esse trabalho. É um trabalho. É um trabalho. E não tem bicho de 7 cabeças, tá? É um trabalho simples. Isso eu posso falar para vocês. É um trabalho simples, tá? E gratuito, tá? A mulher guerreira. Você respondeu ao seu chamado mais profundo? Então, tem algo que eu quero, que eu pedi, o que eu imagino, que eu desejo, uma vida, uma profissão, um relacionamento, uma forma de vida, uma cura da saúde, enfim. Mas do que você pede, às vezes assim, poxa, assim, eu só queria abrir minha garagenzinha ali para vender bolo de potes, sabe? Trabalhar de forma independente. E você tá pedindo isso com muita humildade, né? E você não teve, não é porque você não merece, é porque o que você enxerga, para o que Deus tem para te dar, que o Criador permite e quer te revelar, é muito maior. Só que é aquilo, você está disposto a tirar a carcaça do Fusca velho, porque tem um sentimento ligado ao seu avô. Um exemplo, tá? Para botar sua Lamborghini na garagem. Entendeu? É isso. Depois deixar, né? Deixar-se morrer, deixar o que é morrer? A morte do ego. E deixar para trás aquilo que você viveu, aquilo que te foi dito, as memórias uterinas que estão guardadas tanto pelo tempo em que você estava sendo gerado, tanto quanto depois que você nasceu, porque o nosso corpo corresponde, né? São os nossos pontos energéticos vão sentindo o impacto e vão trazendo para os outros corpos, até que chegue no corpo físico. Então, muitos aí podem estar com questões ligadas à saúde, né? Muito forte, tanto homens quanto mulheres, a parte reprodutória, né?
às vezes nem sabem, às vezes é uma coisa simples, tá, gente? Não tô falando de coisas mirabolantes, mas vale a pena também buscar, né, uma recomendação médica, fazer um exame, as mulheres fazerem um check-up e os homens também, procurar os médicos que são, né, uma ginecologista, um ginecologista, Ih, gente, deu branco agora no médico dos homens. O médico, né, das partes íntimas, do sistema reprodutório do homem também. Na ponta da língua não sai. Tá bom? Para aquelas que estiverem grávidas, fazer o acompanhamento direitinho, né? Procurar seu obstetra, sempre que tiver alguma coisa a mais. Ah, não espera voltar no outro dia se você constatou algo diferente, tá? Então, toda a questão ligada aí ao sistema reprodutório, feminino, masculino, nesse momento que a gente grava, eu falei aqui do Outubro Rosa, então vai vir o Outubro Rosa, que é uma temporada aí, é sempre, né, mas que é um mês dedicado à conscientização do câncer de mama. Então acompanhe tanto os conteúdos que vão estar aqui no canal, veja esse vídeo que eu tô falando para vocês, porque ele vai explicar muita coisa acerca disso. E busque orientação médica, faça um check-up, deixa, né, tudo ok, bebam água, tá? E aí, você entra, né? Você respondeu seu chamado mais profundo. E aí você entra no 10, tá vendo? Quando você solta, tem um 10 de ouros, um 9 de paus e um 2 de copas. Aqui, tá vendo? Ó, a mulher guerreira, tá? A mulher guerreira, quando você responde a seu chamado, lembra que eu falei que tem muito mais. Aqui você tá visualizando, tá imaginando, querendo, pedindo. E aqui você tá recebendo. Tá vendo? Aqui tem o recebimento de uma vida mais plena, de abundância e prosperidade. E parcerias, né? Uma troca justa de parcerias, né? Uma troca equilibrada, parcerias de trabalho, parcerias de amizade, de família, amorosas, tá? Pessoas niveladas. Porque aqui é como se estivesse tudo muito assim no plano ainda da imaginação, né? Tem talvez um querer, mas um querer com medo de perder o que se tem. Com medo de perder o que se tem. E o que se tem, provavelmente, do jeito que eu vejo aqui, você tá falando que precisa morrer, seja emocional, seja um comportamento, seja uma conexão, precisa passar por essa transformação de morte e renascimento. Queria tanto que fosse assim um videozinho rápido. Mas quem vem agora? Eu vou tirar uma carta dos anjos do amor. Porque para quem for questões amorosas, afetivas, engano. Nesta relação, um dos dois porta uma máscara de engano. Tá vendo? Para alguns é uma relação que tem que acabar. Tá vendo que tem aqui, geralmente essa carta quando ela sai, ela fala muito de relacionamento, né?
de relacionamento, de estrutura. Mas, da forma que veio aqui pra mim, parece muito que é uma coisa que você tá idealizando ou que você tá ainda acreditando. É como se você estivesse olhando com ilusão para uma relação, para quem for relacionamento, ou para quem for qualquer tipo de relacionamento interpessoal também. É como se você estivesse olhando com uma idealização, sabe? Uma fantasiando, essa é a palavra, fantasiando essa relação, essa estrutura que é enganosa e que precisa morrer, tá? E aqui eu falei dos anjos do amor, mas esse amor pode estar relacionado a uma relação familiar, pode estar relacionado a uma profissão, pode estar associado, mas está muito forte para a relação afetiva, tá? Ou familiar, de alguma forma. Pode estar, para alguns aqui pode estar rolando traição, tá? E para alguns não é de agora, tá? Talvez para alguns já podem ter tido descoberto alguma vez, ter pego alguma coisa, ou tá desconfiando e tipo, tá mentindo pra si, não quer, né? Não quer. Né? O pior cego é o que enxerga e não quer ver, né? Então vamos fechar com Lemúria. Leão de Lemúria. Pra gente. Eles estão pedindo mais. Tá, mais. Então só uma e mais. Pronto. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Entendi, tá vendo? Tem alguém que tá aceitando ou não querendo ver ou fingindo que não está vendo algo, porque se sai dessa situação, como eu falei, não leva aqui só para a questão amorosa. Tem muito uma questão familiar também aqui. Então muitos podem estar levando para o âmbito de quê? Por isso que tá falando aqui, como você pode maternar a si mesmo. É como se você tivesse que desgarrar de um contexto familiar e muito forte materno, tá? E esse materno pode ser, mas é minha avó, eu moro com a minha avó, eu fui criada pela minha avó. A visão de mãe que se tem, tá? Porque, e tá vendo, a gente falou de avó, de mãe, tá falando como você pode se maternar, e se você tá respondendo o seu chamado como mulher guerreira. Então tá te chamando para fora, para você ser sua própria mãe, independente do seu gênero, e buscar tua própria, né, responder teu próprio chamado, buscar teu próprio alimento, tua própria casa, tua própria independência, sabe? Se individuar, não ficar contando, não, que se tudo der errado, eu volto para casa da minha mãe. Se tudo der errado, eu volto para casa da minha avó. Então, talvez você não rompa com um laço que não tá 100%, que não tem uma verdade, tá? Que você fica aqui vivendo, se iludindo que vai melhorar, ou que tá bom como tá, que não vai ter nada melhor. Vivendo essa ilusão, vivendo nessa matrix, nesse sistema ilusório, porque tem medo, né? Porque se sente vulnerável. E se eu sair, se eu for embora? Vou embora pra onde? Vou fazer como? Vou fazer o quê? Mas aí tem as crianças, como é que eu vou fazer? Tá entendendo? Esse trabalho, ele não veio à toa, gente. Nunca vem, né? Nada vem à toa, nem trabalho, nem uma canalização vem à toa. Porque, pra mim, assim, hoje, gente, se eu pudesse abrir o vídeo, assim, e fazer um tour, se tivesse alguém gravando, sabe? Tipo um reality no dia de hoje, vocês iam ficar impactados, porque hoje, pra mim, não teve como. Olha aí quem veio no oráculo das deusas africanas.
Exulidantor. Cordões etéricos. Corte os cordões. Corte os cordões. No fundo veio merecimento. Tá vendo? Tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você, como eu falei, nem imagina, porque tem coisa que é tão grandiosa que você não consegue nem pensar, mas que já tá nos teus planos, porque você merece receber. Mas você precisa cortar os cordões. E para muitos, sim, gente. Só me confirma. Olha aqui. Para muitos é assim. É uma mãe, tá? Uma mãe, uma avó, uma figura materna. Mas não é minha mãe. Então, pode ser a mãe dos seus filhos, tá? Mas se eu sair, eu vou ter que pagar pensão. Lógico. Mas não vai dar, porque assim assado, como é que eu vou fazer para alugar uma casa e tal, largar tudo e... Tem que deixar morrer, tem que cortar esses cordões aqui. Para muitos é mãe sim, e se individuar, tá? Se individuar. Botar a cara e usar tua fé em si mesmo, tua fé em si mesma. Se você não tem, aprenda a ter. Pede ajuda à espiritualidade. Pede ajuda ao Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel. Empunha sua espada e vá à luta. Tem alguém precisando se individuar aqui, tá? Mas eu já sou uma pessoa financeiramente, eu já vivo minha vida, já tenho minhas coisas. Mas pode ser, como eu falei, pode ser um comportamento, pode ser uma linha de pensamento, pode ser um rancor, pode ser emocional, tá? Só vou dar um pequeno spoiler, vamos retornar ao primeiro amor, vamos retornar ao útero, nessa jornada na qual vamos fazer esse trabalho e que eu convido vocês, tá? Vejam esse vídeo e compartilhem esse vídeo, tá? Porque é um trabalho. Compartilhe esse vídeo e em breve eu vou estar trazendo mais informações pra gente, mais coisas acerca disso, tá bom? É isso, pra mim foi uma puta iluminação. Eu espero que vocês tenham gostado, que o barulho não tenha atrapalhado muito, e é isso, que tenhamos fôlego pra sair dessa roda de samsara, tá bom? A oportunidade é agora. Cheirinho da bruxa, Anko Jasaneb. Até a próxima.